Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Capítulo 17. Estou muito feliz porque está aqui sentado conosco, sendo honrado conosco, pastor Yanai Cabral. Tem uma história linda e maravilhosa no seu ministério. Quando ele era pastor no Rio de Janeiro, em Niterói, pastor Yanai Cabral foi o responsável pelo iniciamento do meu trabalho, do meu ministério. E juntamente, debaixo da batuta da sua graça que Deus lhe deu, eu comecei meu ministério. E hoje está aqui ao meu lado. Graças a Deus. Capítulo 17. O meu coração era poder falar para vocês os 4 lugares que um profeta deve passar, que é o Querite, Sarepta, o Carmelo e o Horebe. Mas a gente vai tirar desses 4 um, por causa do avançado do horário, e eu quero só falar um pouquinho sobre o Querite e só deixar aqui para vocês esse pensamento teológico que Deus colocou no meu coração. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Elias o tisbita, um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Pela vida do Senhor Jeová, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá nesses anos nem orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Querite, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está defronte do Jordão. Só marque assim com a caneta aí, como você sabe fazer, defronte do Jordão, em frente do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que te sustentem ali mesmo. Partiu e fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está, marque outra vez, defronte do Jordão. Quando você lê um texto, você vai percebendo que a mensagem vai ficando ao redor daquilo que se apresenta mais vezes. Então, quando você lê um texto, você vai observar que o texto tem alguns mistérios ali, mas o Espírito faz a gente observar aquilo que se sobressai. E pela segunda vez, que está defronte do Jordão, 2 vezes. E os corvos traziam pão e carne pela manhã. E também pão e carne à tarde. Então você vai observar que a palavra volta mais uma vez dizendo: traziam pão e carne pela manhã. E aí você já percebe que tem um mistério aí, porque o texto volta a dizer: e também pão e carne à tarde. E aí, um ponto e vírgula e uma frase simples: e ele bebia do ribeiro. Digam comigo essa frase: e ele bebia do ribeiro. Digam só vocês. Então aí está o texto, aí está a mensagem fica nessa parte. Aí no verso 24, mas com o passar dos dias, secou-se o ribeiro, porque não chovia sobre a terra. Então o Senhor está mandando ele para um local seco, igual como estavam secos todos os outros locais, e Deus o leva para ali. Então anote aí: Querite quer dizer lugar de moldagem. Sarepta quer dizer lugar de fundição. Então Deus vai moldá-lo
depois vai fundi-lo. Ele vai moldá-lo no Querite e vai fundi-lo em Sarepta. Então, na passagem da nossa vida, nós encontramos esses 4 lugares. E o Carmelo, para você não perder o total, o Carmelo representa o local da prova do que você aprendeu no Querite e que você aprendeu em Sarepta. E em Horebe é o local onde você vai viver alguns momentos das consequências do que você viveu nos 3 locais. Então, os 4 locais em si se completam em todo o complemento do texto. Mas, falando só sobre o Querite, levando vocês comigo nessa carruagem de hermenêutica, de pensamento, vocês observarão que Deus usa esse profeta e ele diz, segundo a minha palavra. E é o que Paulo também fala em Coríntios, e outros profetas também falam pela minha palavra. Mas não era a palavra dele, era a palavra de Deus nele. Ele já tinha se apoderado da palavra de Deus. Ele já tinha comido a palavra. Então aqui vem o primeiro ponto, quando Deus, verso 3, ele diz para ele, vai para a banda do Oriente. Vai para a banda do Oriente. Então, nós observando a geografia bíblica, nós descobrimos que o ribeiro, um pequeno fio de água que é afluente do Rio Jordão. E o rio, como vocês estão vendo, o rio caudaloso, o rio que tinha abundante águas naquele período, naquele tempo. O rio é mais forte, é mais poderoso, é mais belo, é mais visitado, é mais admirado do que um ribeiro. O rio é o rio, ribeiro é ribeiro. Alguns de nós, ou quase todos nós aqui, podemos observar essa diferença rapidamente, que Deus está dizendo para ele, vai para o ribeiro de Querite e bebe água do Querite. Não se iluda com o Rio Jordão. Vocês não entenderam? Vou repetir tudo de novo. Muitas vezes você está diante de alguém que, do ponto de vista humano, ele é muito mais capaz que você. E ele tem condições de abençoar você, entre aspas, do ponto de vista carnal. E Deus fala para ele, vai lá para frente dele, mas não precise dele nunca. Continua bebendo da água do ribeiro. Agora eu vou ler de novo, você vai perceber. Retira-te, verso 3. Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro. É o lugar, tem menos água, não tem tanta água quanto o Jordão. O Jordãozão se vangloria, ele se orgulha de ser rio. Ele olha para você de cima para baixo, de baixo para cima, te despreza, porque você está bebendo água do ribeiro. Mas aquele Jordão não sabe que lá na frente você vai bater com a sua capa nele e ele vai ter que abrir para você passar. Aleluia! Quantos de vocês aqui já foram desprezados pelo Jordão? O Jordão olhou para você e não viu nada em você, nem te considerou, nem leu a carta sua. Mas saiba que um dia ele vai partir no meio pelo poder da unção de Deus que estará na sua vida.
E o que Deus está falando aqui é: esconde-te no ribeiro. E o que é mais incrível é que, como ele é afluente do Jordão, ele nem precisa do Jordão, e o Jordão está dizendo: agora ele vai precisar de mim, agora ele vai tirar o chapéu, agora ele vai arrastar a cara no chão. E o ribeiro está dizendo: estou mandando água para você, rapaz, toma aí, vai recebendo aí, vai recebendo. Como é possível que Deus pode humilhar tanto um rio através de um ribeiro? É mistério. Nós continuamos homens no ministério. Nós continuamos pessoas normais do ministério. Quando Deus te colocar na posição de rio, não despreze o ribeiro, porque é do ribeiro que o rio é feito. Abre bem teu olho, rapaz. Agora eu vejo aqui a ironia de Deus. Como Deus é irônico. A profecia é irônica. Porque duas vezes ele diz assim, no verso 3, que está defronte do Jordão. E depois ele volta a dizer que está defronte do Jordão. Fica bem na frente dele, porque esse Jordão vai descobrir como é que se confia em Deus, como é que se depende de Deus, como é que se recebe a provisão de um Deus poderoso, e como é que Deus faz milagre na vida de quem confia. Não peça dinheiro emprestado, não busque nada de ninguém, confia em Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala essa palavra profética. Pode ser que alguém hoje se converta entre nós. Olha para ele e diga assim: ô meu irmão, respeita esse ribeirinho aqui. E a segunda parte, com essa eu termino a palavra dessa manhã. No verso 4 está escrito algo incrível. No verso 4 diz: e beberás do ribeiro. E ordenei aos corvos que eles te sustentem ali mesmo. Em algumas versões eles comeram essa frase ali mesmo. E não tem. Se você for lá na livraria e comprar essa Bíblia que está aqui na minha mão, que é a Santa Bíblia, você vai encontrar ali mesmo. Agora, veja o que eu vou dizer para você. Esse ali mesmo tem um sentido tão forte. Porque, por que não uma pomba? Por que não passarinhos como beija-flor? Por que não um bem-te-vi? Dá mais o bem-te-vi. Porque o bem-te-vi poderia dizer: bem-te-vi na tua condição que você estava ali. Você pode conviver, mas por que não um passarinho qualquer? Pergunte para mim por que eu estou com vontade de responder. Esse teu porquê não está com nada. Pergunta direito, pergunta por quê. Irmão, qual é o animal que sobrevive na seca? Da ave, estou falando. Presta atenção. Então, olha o texto. Deus deixa o que sobrevive para te abençoar. Ah, você não pegou.
Porque você pensa, Deus, quem é que vai me abençoar e vai trazer para mim pão e água? Aí Deus diz assim, vamos fazer um cálculo aqui, qual animal que pode alcançar a altitude de mais de 5.000 pés de alturas? Alguém respondeu, o corvo. Ok. Qual animal que pode voar 720 quilômetros, ida e volta? O corvo. Ah, então tá bom. Meu Deus. Diga para mim qual é o mistério. O mistério é o seguinte. É que Deus sabia onde é que tinha carne todo dia e tinha um lugar que era especial, que tinha pão todo dia de manhã, todo dia à tarde. Era lá em Jerusalém. Esse é o Deus. Nunca faltou pão naquela cidade, porque os sacerdotes tinham sempre pão. E eu fico imaginando a tribulação daqueles levitas cortando pão. E eles já sabiam que por alguns meses, uns 6 meses assim, vinha uma revoada de pássaros chamado urubus. E eles vinham, é agora, o pão está na mesa, está na mesa. Agora tem água, tem pão, tem carne, está tudo lá. É agora, já. Tirou, sai demônio. E não era demônio, era um anjo de Deus que estava cuidando do profeta a mais de 320 quilômetros lá na cidade. E agora eu imagino aqueles levitas em oração. Irmãos, temos que fazer aqui uma reunião de oração especial, uma consagração especial, porque esses corvos todos os dias de manhã vêm. E como se não bastassem, ele vem exatamente na hora do sacrifício da manhã. E quando vem à tarde, a miséria deles volta de novo. Nós temos que orar para Deus expulsar esses. Agora a resposta vem. É mistério. Quem está aí, dá um sinal. E aqui vai uma frase profética. Deus faz perdurar aquele que aguenta a seca. Ele disse, não bebe do Jordão, porque ele é muito metido a besta, mas aceita do urubu, porque ele é também muito rejeitado. Só as pessoas que sofrem a rejeição vão poder compreender as tuas necessidades. Só as pessoas que passam fome vão te dar pão algum dia na vida. Só as pessoas que algum dia tiveram necessidade de uma roupa é que um dia vão te dar presente um paletó, uma gravata. O Jordão nem vai ligar para você, ele vai mandar você se lascar, mas Deus vai levantar corvos e eles vão saber o que é que eles podem fazer com você. Deus abençoe você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus queridos, como é bom estar neste lugar, ouvindo o Espírito de Deus falar aos nossos corações. Meus amados, está conosco aqui um jovem. Ele representa um grupo de irmãos da Alemanha. E esses irmãos estiveram conosco por 2 vezes. E eles vieram ao Brasil no intento de nos ajudar nesta programação que nós estamos, irmãos, preparando para fazermos um grande trabalho de evangelização no período da Copa do Mundo, não é? Nós não vamos lá para assistir o jogo,
Eu sei que você é brasileiro, tem um pouquinho de futebol no coração, você parece que está no sangue do brasileiro, né?